dia, meus alunos dos nonos anos, tudo bem? Espero que sim. Hoje, a nossa aula de redação será uma produção textual, cujo gênero, artigo de opinião. Assunto esse tratado na aula anterior, ok? Vamos lá refletir um pouquinho sobre o gênero artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto de circulação que tem por objetivo convencer outrem. Portanto, devem defender uma tese, ponto de vista e ter clareza nos argumentos por meio de linguagem adequada. Um artigo não se pode ficar em cima de muro, ou seja, é preciso ter uma opinião formada e definida. Ao final do texto, o escritor deve ter claramente qual foi o ponto de vista defendido sobre o tema. Ok? Vamos lá para algumas dicas. Número 1. A criação do título é muitas vezes uma grande dificuldade, mas possível. 2. Conscientizem-se de que o autor é responsável por causar a boa primeira impressão e despertar a curiosidade do seu leitor. Por isso, escolher algumas palavras é importante. 3. Curiosidade. Se o seu título não for capaz de despertar curiosidade, as pessoas não vão ler. Crie curiosidade com fatos inesperados, conflitos ou então com perguntas. 4. Benefício. O leitor deve perceber que existe uma vantagem clara em ler o seu artigo. Se isso não acontecer, ele não irá se interessar. 5. Emoção. Use palavras que mostrem o que o seu leitor deveria sentir em relação ao seu comentário. Emoções como surpresa, admiração e medo são incrivelmente poderosas. 6. Tangibilidade. Dê pontos de referência que o seu leitor conhece. Tangibilizar significa tornar algo próximo de alguém, fazer com que esta pessoa consiga visualizar aquilo que você está falando. 7. Sonoridade. Leia seu título em voz alta. Ele soa bem? Existe alguma palavra estranha? Vale lembrar que nem sempre as rimas são uma boa ideia. 8. Expectativas. Seja bastante transparente. Não prometa que você não vai cumprir depois que a pessoa lê. O título deve ter relação direta com o conteúdo do seu texto. Ouvindo aí o conceito, as dicas, dá para melhorar aí as ideias, né? E fazer uma boa produção. Vamos lá para a proposta da atividade. Vocês vão ler essas 3 charges, tá certo? Essas charges foram apresentadas na aula anterior de redação. Leu as 3 charges? Beleza. Agora você vai escolher uma delas, criar um título. Ao criar o título, você vai ao Google, faz uma pesquisa para aprofundar sobre o assunto, beleza? E em seguida é hora de planejar. Sentou, pegou o caderninho, a caneta, né? E iniciou aí redigindo, né? Escrevendo aí as suas ideias. Depois vocês organizam para ficar legal a sua produção. Concluiu? Certo. Então, vamos lá para algumas análises, né? Vocês vão avaliar agora a sua produção, né? As suas produções. Primeiro, o seu texto tem marcas de autoria? O título antecipa a polêmica e motiva a leitura do texto? 2. Tema. O texto se reporta de maneira pertinente a alguma questão polêmica da realidade? 3. Adequação linguística. O texto deixa transparecer claramente o ponto de partida de dados? Adequação discursiva. A questão polêmica tratada é relevante para o autor, para a comunidade e para os leitores? Convenções da escrita. O texto atende às convenções? 4. Adequação discursiva. O autor se posiciona claramente em relação à questão apresentada? 5. Adequação linguística. Os argumentos apresentados sustentam a opinião do autor perante o leitor a que se destina o texto? Adequação linguística. Estratégias argumentativas como a refutação e posições de diferentes protagonistas do debate estão articuladas entre si e integradas ao propósito do texto? E 6. Marcas de autoria. Levando em conta o leitor e o propósito do texto,
A tese construída é defendida por argumentos convincentes? Ao tentar convencer seus leitores, o autor utiliza diversidade de tipos de argumentos. Aí, se você tiver feito tudo isso, né, feito essas análises, avaliou bem aí o seu texto, você faz, né, a sua produção direitinho e com certeza atendeu a proposta exigida aí anteriormente, tá bom? Prontinho para o envio. Estou aguardando a sua produção. Muito obrigado pela atenção. Espero que todos realizem a atividade. Ficarei aqui torcendo para o sucesso de cada um de vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula de redação.